Vamos chegando. A pessoa que realmente vive a vida fazendo a diferença. Opa. Fala, bom dia. Bom. A diferença é que ela decide agir todos os dias. Então, bora aproveitar essas 24 horas tocando terror na Terra hoje. Meu Deus do céu. Temos um novo dia. Uma nova oportunidade. Isso é bom demais. Oportunidade não está do jeito que você quer. Crie suas oportunidades e vamos embora. Bora, ótima aula, gente. Tamo junto. Aí, ó, falta só pentear o cabelo. Vamos nessa. Que dia é esse, hein? Alguém fala, não conheço esse dia, então. Você que governa sobre o dia. Então vamos embora. Nós vamos ler Efésios 3. Efésios é igual a armadura. Nós estamos aprendendo muito. Muito, muito, muito. E volta com você. Mais um dia. Já tá com a roupinha de corrida. Isso é muito bom. Hoje é dia de aprender, desaprender, dia de governar. Escreve aí. Só hoje eu vou governar. Escreve, só hoje eu governo. Hoje eu governo. E aí você já está de parabéns. Porque muita gente ficou na cama. Ainda está lá lutando, esperneando, rodando. E você está aqui. Você é braba, braba demais. Tudo que eu fiz até agora na minha vida foi muito bom, gerou muita história. Mas o governo não tem como ser exercido com história. Então tem que exercer ele agora. Hoje e agora. Então quando você está escrevendo hoje eu governo, significa que se tiver ruim vai ser governado, se tiver bom vai governar, com gente, sem gente, vamos tocar o terror. Para isso você precisa da armadura. Então todo mundo escreve aí. Efésios 3. Efésios 3. E vamos para a leitura. Efésios 3. Todo mundo escrevendo aí, Efésios 3. E lá vamos nós. Efésios é igual armadura. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então Paulo se chama aqui de prisioneiro de Jesus Cristo. Tem a liberdade, mas escolheu andar com Jesus. Quando ele fala prisioneiro, Jesus, também foi prisioneiro. E ele está falando que aquilo que marcou a vida dele faz dele alguém livre, mas que ficou prisioneiro em Cristo. Porque ele quer. Aí está falando que o recado que ele está entregando é para o gentio. Então, Jesus e Pedro, eles falam, o próprio Paulo fala em Gálatas, que eles foram chamados para pregar para os filhos. E que Paulo tem o ministério de pregar para os gentios. Os gentios somos nós, para os confins da terra e fazer com que o evangelho propagasse, como propagou. Aí, no versículo 2 ele fala, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Dispensação. Pensa em dispensa. Na dispensa você guarda as coisas que você tem de reserva,
Dispensação, você põe comida, dispensa. Aí você tem ouvido a dispensação da graça de Deus. Se você pensar, a graça de Deus é infinita. E dispensação, além de ser um tempo, dispensação é um período na história bíblica. Imagina uma dispensa carregada de coisas que você não merece e Deus te dá tudo. Aí ele fala, para que para convosco me foi dado. Ou seja, um dispenseiro da graça. Talvez não ache tão lógico isso, mas escreva. Eu sou um dispenseiro da graça. Eu sou um dispenseiro da graça de Deus. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação. Antes um pouco vos escrevi. Que revelação é essa? Paulo foi pego por Jesus no caminho. O mais interessante é que pego no caminho, ele teve revelação de quem é Jesus. Jesus já estava ressurreto e tudo que ele teve diante do Senhor, ele não aprendeu com outro homem. Ele fala lá em Gálatas. Ele não ficou com um homem ou um grupo de homens, não foi pessoas que resolveram, vamos enviar Paulo. Pelo contrário, Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo ficava autorizando o tempo todo matança de gente. Então, esse mistério de Cristo foi manifestado por revelação que o próprio Cristo quis fazer. Como antes um pouco vos escrevi, ele escreveu o capítulo antes de Efésios. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, talvez você não saiba, mas você vai ler o Novo Testamento, 75% do Novo Testamento praticamente foi Paulo que escreveu. Paulo ou algum discípulo dele. Aí você percebe o reverb do cara. Foi chamado por último. E aí, outra hora a gente vai ler uma parábola dos trabalhadores da última hora. Paulo é um trabalhador de última hora. O Senhor sempre vai chamar esses trabalhadores que vão remir o tempo e que vão conectar de forma absurda para cumprir aquilo. Então, se você faz parte daquilo que Deus chamou para fazer algo que você não faz, Ele chama o trabalhador da última hora, em todas as gerações e em todos os contextos. E Cristo, Ele é um grande mistério para quem é religioso. Agora, quem tem revelação, quem tem explosão na alma, no espírito, isso faz da pessoa uma pessoa muito diferente, porque os mistérios da divindade, os mistérios daquele que era, que é e que há de vir, é revelado através desse acesso, dessa intimidade que você tem com o Senhor. E aí ele reforça no versículo 4 de Efésios 3. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Enquanto um fala, não, você tem que fazer a circuncisão. Ele fala, não precisa. Senão você vai perder absolutamente o sacrifício. Senão você vai perder o sacrifício. De nada tem proveito o sacrifício de Jesus. Então, Paulo, como ninguém, teve clara compreensão de quem ele é, de quem nós somos e do completo. E do completo, não só ministério, mas mistérios que gente que andou com Jesus não viu. O qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito, o Espírito maiúsculo, o Espírito Santo. Aos santos. Santos significa separados. Aí está falando aos seus santos apóstolos e profetas. Apóstolo é enviado. Nota isso. Apóstolo é igual a enviado. E profetas, aqueles que profetizam.
Tem gente que acha que o ser profeta é só aquele que fica, entre aspas, adivinhando o futuro. Não. Profeta é aquele que declara. Queria que você escrevesse assim, ó, todos podem profetizar. Paulo, ele tinha clareza daquilo que ele foi chamado. Essa clareza era tão alta que nada mais servia a ele. Tinha clareza do reino, tinha clareza da identidade, tinha clareza de quem era Cristo, de seus mistérios. Quando você tem clareza disso, bom, não tem outra coisa que te serve. Então, repetindo o versículo 5. O qual noutros séculos, o cara está falando de outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Tinha só a promessa. Como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros. Ele está falando que eu e você somos co-herdeiros. E de um mesmo corpo. E participantes da promessa em Cristo pela promessa. Então, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho é novidade. Então está vindo uma declaração expressa de que nós, os gentios, ou seja, os que são desconectados da casa de Israel, mesmo assim, somos herdeiros. Somos herdeiros. Isso, além de ser um dom de Deus, essa revelação veio pelo Espírito. Então, quando eu tenho essa clareza da promessa, eu acesso a promessa, usufruo dessa promessa e eu transbordo essa promessa. Todas as vezes você vê aqui na palavra promessa, tem séculos e séculos e gerações estão debaixo de uma promessa, debaixo de uma aliança, que é o princípio. E essa aliança se revela num filho, numa pessoa. Acabou. Quando isso acontece, ninguém segura. Do qual, versículo 7, que está chegando em Efésios 3, versículo 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que é esse ministro? Como assim um ministro? Pensa no ministro mesmo, lá da Casa Civil, ministro da Economia, ministro. Alguém que chefia uma pasta, alguém que, não sei se você sabe, cada ministério representa um tipo de riqueza, igual do país. Então, o cara, é ministro da Economia, é um tipo de riqueza. É um ministro de Minas e Energia. E uma coisa interessante que você tem que aprender é que esses ministérios, eles representam riqueza, todas as áreas da sua vida. Então, você sim é ministro. Você é ministro de várias pastas na sua vida, nesse tempo. E você é ministro de Deus. Aí você fala, não acredito de jeito nenhum. Pega esse versículo aqui, ó. Aos seus ministros, ele faz... Ó, lá em Hebreus 1,7 fala assim: quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Então, quem é servo, e servo vem de servidão, mesmo servir, ele faz labaredas de fogo. Então, ele te enxerga como fogo. Nós somos sal, luz e fogo. Sal, luz e fogo. O que você tem que entender? Os anjos ele faz
vento, dos servos, labaredas de fogo. O fogo é a própria pessoa dele. Eu acho tão bonitinho quando alguém vê fogo e fala, nossa, o fogo parece com o inferno. O inferno é gelado perto da presença do Deus vivo. Gelado. O inferno não é tão quente como todo mundo pensa. Quente é a presença do Deus vivo. Põe uns foguinhos aí, ó. Fogo. Fogo aponta para a paixão. E aí Paulo está falando, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, não dá para compreender, não dá para medir. Então ele está falando que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Para quem não sabe, os gentios somos nós. Somos nós. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Escreve todo mundo assim, Cristo, o mistério de todas as gerações. Mistério mesmo. E Paulo vem revelar esse mistério. Alguém que em 3 dias teve o contato que discípulos durante 3 anos e meio não entenderam. Pessoas andaram com Jesus 3 anos e meio, Paulo passa 3 dias e tem a revelação do mistério. Por quê? Paulo conecta com Jesus ressurreto. Então, versículo 9, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então vamos lá, para que agora o quê? Através de alguém, igreja, e aqui nós vamos começar a sarar, a entender, ipsis literis, ao pé da letra, o que é igreja. Igreja é eclesia. Quando o Senhor fala sobre igreja, ele fala chamados para fora. O significado da palavra igreja significa, né? Significado significa chamados para fora. E a maior parte daqueles que são igreja fazem exatamente o contrário. E por não entender o que significa algo, essa pessoa abala completamente a revelação desse mistério que é Cristo. Eles criam uma forma de não ir para fora e faz com que as pessoas, para serem aceitas, precisam entrar para dentro, apesar de ser redundante. Chamado para fora é sai da tenda, vai para fora. E aí as pessoas criam um contexto onde não tem nada disso, é o contrário, tem que vir para dentro. Igreja significa chamados para fora. Então, o maior problema que acontece nessa geração é não ter compreensão simples das coisas. Significa que igreja não é parede, não é papel. Igreja é um movimento vivo. São 2 pernas que se movem. Então, a igreja não tem 4 paredes, a igreja tem 2 pernas, ou seja, gente é igreja. Claro, você não é bobo, tem a igreja institucional, que é a reunião dos irmãos. Não é indiscutível isso. Mas o conceito de igreja é envio, sair, ser enviado, ir para os lugares.
Quando você tem clareza disso, você vai ver que essa internet, ela tem uma potência de produzir vida. É o que está acontecendo agora. O mistério da cruz, o mistério de Cristo, da ressurreição, está acontecendo agora. E tem milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Exatamente agora, tem quase agora, 5h21 da manhã, quase 10 mil pessoas exatamente agora. Daqui a um tempo você vai ver um tanto de gente que vai estar aqui. Nós precisamos tirar todo o ranço dessa palavra igreja, senão a gente não cumpre aquilo que o Senhor nos chamou. Você que entende de palavra ou da Bíblia,